Olá, estamos juntos outra vez, para minha satisfação e espero que para você também. Você gosta de histórias de televisão, casos de televisão, histórias de sucesso profissional, gente que, por esforço próprio e competência, se transformou num grande profissional? Se você gosta, você vai acompanhar tudo isso neste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui, para minha satisfação, para uma honra, receber um amigo e um grande profissional de televisão, Jordevar Rosa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cassim, primeiro é uma honra para mim estar aqui, né? Meu chefe, né? Tava esperando esse convite, viu? Tava esperando, falei, eu quero ir lá, eu quero contar essas histórias. Muito bom estar aqui, Cassim. Obrigado pela honra. Ele está falando isso porque a gente trabalhou junto, né? Trabalhamos lá na TV Serra Dourada, nos conhecemos lá quando ele estava na TV Brasil Central, mas isso faz 37 anos que você começou lá na TBC, né? Parece que foi ontem. Parece que foi rápida demais, hein? É interessante, é que a gente passa muito tempo e você continua gostando do jornalismo da mesma forma, né? Por exemplo, eu conheci você em 1980, 81, aliás, andando numa Brasília, vindo para trabalhar. Eu nem sonhava em ser jornalista. Então está no sangue, né? Como é que foi essa sua vinda para Goiânia e você começar no jornalismo? Você começou, fez uma opção de outras coisas, né? Antes. Primeiro que eu nunca sonhei ser jornalista. Não? Não, nunca tive. E foi uma. Eu vou contar essa história porque ela é hilária. Porque, eu morei na roça. Sabe o que é um cara que morava na roça que não tinha água tratada, era de cisterna, você não tinha energia, você não tinha televisão, tinha um rádio, né? E eu andava 16 quilômetros para estudar de bicicleta. Então, não tinha a mínima condição de vir para Goiânia, na década de 70, início de 80. Então, eu comecei a fazer ciências contábeis em Anápolis, ia de ônibus, né? E um primo meu me chamou, você falou, eu falei, eu vou fazer direito. Aí ele me chamou para morar na casa dele, eu vim para fazer direito. Estava me preparando para o vestibular, tudo direitinho, né? E aí, quando foi mais ou menos em julho, faltavam 6 meses para o vestibular, e eu sempre gostei muito de televisão e estava assistindo, inclusive, falei, cara, deve ser muito bom trabalhar em televisão. Vou trabalhar em televisão, vou fazer jornalismo. Aí eu fiz vestibular de jornalismo na UFG e fiz vestibular para direito na PUC e na Faculdade de Anhanguera, naquela época. E aí eu passei nos 3. Eu falei, vou fazer os 2, né? Aí fiz direito na Católica, jornalismo na UFG e eu considero assim, eu caí de paraquedas no jornalismo, né? Eu não sabia quanto ganhava, não sabia quanto que trabalhava, essas coisas todas, né? E para minha sorte, né? Eu gostei do jornalismo. Então, foi assim, eu caí de paraquedas numa profissão que me deu tudo. O Jordevar, o Jajá para os amigos, ele começou como repórter lá na TV Brasil Central, nos anos 80, depois foi para a TV Serra Dourada, foi repórter, apresentador, foi o âncora do Jornal do Meio-Dia, foi o diretor de jornalismo da Serra Dourada. Hoje ele é apresentador, o âncora do TJ Goiás, da PUC TV, está na TV da Assembleia Legislativa, está na Rádio Difusora, tem podcast, está também... É um influencer. Né? Ele tem uma página no Instagram muito assistida, muito vista, de fatos interessantes. Tá? Quer dizer, se você se espalhou para tudo que pode se chamar de informação, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar sempre. O jornalismo, ele muda. Por exemplo, eu sou da época, você conheceu bem também, nós somos da época do analógico, depois passamos para o digital, chegaram as redes sociais, chegou o Instagram, chegou o WhatsApp, essas coisas todas. Então, a gente tem a obrigação mesmo de evoluir, né? E eu percebi exatamente quando eu fiquei 29 anos na Serra Dourada, que eu saí e falei, olha, é hora da gente pensar em diversificar as atividades, né? Foi exatamente isso que eu fiz e não me arrependo. Hoje, meu tempo... Eu trabalho mais, porém, de forma diferenciada. Eu trabalho menos em cada empresa, mas quando você soma tudo, eu tenho mais tempo de trabalho no dia. Uhum. Mas foi muito bom. Mas você não falou de um negócio interessante. Gente, foi ele que me contratou para a TV Serra Dourada. Um dia eu cheguei lá, eu lembro direitinho, era mais ou menos dezembro de 91, com a fita VHS.
Falei para ele, falei assim, ó, ele não me conhecia. Falei, eu tenho aqui umas matérias minhas, eu gosto de ser repórter, acho que eu dou conta, e você tem uma vaga aí. Eu vou olhar. Aí ele olhou, graças a Deus, ele gostou e falou assim, ok, vem para cá que você vai trabalhar. Tá vendo? Olha aí. A gente olha algumas pessoas que você percebe que tem potencial, pessoas que têm vontade de fazer, vai crescer, claro, você escolheu, mas a pessoa vai se fazer. Isso eu acho extraordinário, viu? Mas eu sempre falo uma coisa, técnico não escolhe jogador ruim para entrar no time. Então você como técnico sabe muito bem quem que tem potencial ou não, e você revelou grandes nomes, trabalhou com grandes nomes, você dirigindo, sempre. Né? Isso mostra sua capacidade de perceber o que é o jornalismo, né? E eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu estou hoje fazendo o nosso podcast aqui, porque é uma forma de fazer jornalismo também, porque Sim. Eu gosto de conversar com gente, eu gosto de conhecer histórias e gosto de contar histórias para quem está acompanhando. E você tem uma história brilhante, né? Você tem um passado no jornalismo e um futuro muito, muito, muito promissor ainda pela frente. Legal. Você disse que gosta dessa profissão. É uma profissão que demanda muito esforço. Eu vi muita gente com potencial, porque eu tinha também essa função de escolher gente, eu via gente com potencial, ficava 2, 3 anos e saía, arranjava outra coisa. Eu falei, mas como? Isso daí, essa persistência é fundamental para você ter um futuro dentro do jornalismo. É fundamental, e assim, eu optei no começo, porque sempre quando você chega numa emissora, você tem aquelas pessoas mais experientes, né, já estão mais consagradas, vamos dizer assim, e normalmente as matérias mais importantes vão para essas pessoas, até por questão de responsabilidade técnica, vamos dizer assim. E eu usava assim, desde quando eu entrei na TBC, eu ficava sempre na espreita. Quando um repórter que já estava falando, não, mas vamos pro Calunga. Ah, é longe demais. Eu vou. Ah, quando não tem isso aqui, não, eu vou. Eu lembro que uma vez eu era repórter, inclusive na Serra Dourada, virou aquela discussão, quem é que vai fazer os feriados na apresentação, quem é que vai fazer final de semana? Eu falei, eu vou. Então assim, e primeiro eu aproveitei, porque você tem uma experiência. Graças a Deus, você sabe muito bem o que significa isso, quando você entende de produção, de edição, de coordenação, de apresentação, de reportagem de rede, de direção. É fantástico, eu acho que você tem que passar por essas etapas todas. Então, eu me coloquei à disposição porque eu queria crescer. Eu sabia que uma matéria dessas, elas seriam muito importantes para mim. Eu já passei Natal, Ano Novo, cobrindo o sequestro do Wellington, assim, sem intervalo. Mas eu sabia que aquilo era um lado profissional muito forte, né? Eu passei 8 noites sem dormir na Rebelião do Pareja. Aquilo tudo foi agregando. Então, e aí, se você tiver esse comportamento de estar sempre disposto, proatividade, e você investir em você, no texto, no conhecimento, que o conhecimento é tudo pra gente, né? Não tem erro, né, que é assim. Você é um exemplo disso, você sabe o quanto você investiu, né, e o quanto deu resultado. Tinha um amigo lá em Barretos, um jornalista, Paulo Flósias, eu gosto sempre de citar ele. Era um sujeito boa vida, né, tinha uma casa de disco, jeito muito elegante, e trabalhava em rádio, escrevia coluna de jornal, e ele falava assim, tudo que eu devo, ganhei no rádio. Tudo que eu devo. Tudo que eu devo, ganhei no rádio. Eu já falo assim, o pouco que eu tenho, foi o jornalista que me deu. É isso daí, tudo que eu devo, ganhei no rádio, na televisão. Aliás, as histórias de jornalistas são muito interessantes, né? Você lembrou de um episódio muito marcante na TV Serra Dourada, quando você estava lá, foi o sequestro do Wellington, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, né? Conta esse episódio pra gente, porque ele teve uns desdobramentos lá na Serra Dourada, inclusive. Olha, esse sequestro, assim, ele é um divisor de águas na minha vida profissional, porque foi o segundo maior sequestro, né? Eu comecei a acompanhar por acidente. Teve uma época que me falaram assim, ó, você vai ser sem pauta. Então, pode ir nas delegacias, na PM, o que você achar, você traz. Foi uma experiência que eles estavam fazendo, né? E como eu tinha muita fonte, né, na secretaria, eu comecei a fazer isso. E quando eu cheguei cedo de manhã, eu falei assim, ó, sequestraram o irmão do Wellington, o irmão do Zezé de Camargo, Wellington.
E aí fui para lá, né? Cheguei lá perto do Terminal das Bandeiras e realmente tinha o sequestro. A partir daquele momento eu fiquei o tempo inteiro. Então eu entrava ao vivo em rede, nos programas nacionais e também no Ratinho. O Ratinho fazia uma festa com esse negócio, né? Então, assim, como a participação foi muito intensa nacionalmente, eu recebia cartas, essas coisas todas e muita coisa do Brasil inteiro. Então eu fiquei conhecido no Brasil inteiro por conta disso. E aí, o que acontece? Por conta desse conhecimento, um dia numa coletiva, a família pediu uma prova de vida. Né? Aí os sequestradores cortaram a orelha do Wellington e mandaram no meu nome, dentro daquela Tupperware, embrulhado num papel, com uma carta dentro. No meu nome está escrito pro Jordevar, tal. Quando abriu, falou assim, ó, pede pro Jordevar entregar essa carta pro Ratinho. E a carta colocava, vocês querem a prova de vida, tá aqui. Para que vocês não tenham dúvida, a senha, todo sequestro tem uma senha de comunicação para que não haja trote. Então, quando o sequestrador liga, aqui é o fulano. E ele falou, para que não tenha dúvida, a senha de negociação é Romário. Né? Aí, com isso, a polícia falou, realmente é isso, tal. E aí virou aquele negócio, assim, primeiro que toda a imprensa foi para lá, aquele negócio todo, né? E eu falei, pô, esses caras estão mandando para mim. O veículo passou a ser notícia, né? A Serra Dourada passou a ser notícia. Eu falei assim, então esses caras estão me vendo, quer dizer, o jornalismo é o cara mais fácil de encontrar, tem horário e tem local de trabalho e é ao vivo. Então, aí aquilo foi feito, aí foi feito o DNA, descobriu que realmente era, e virou uma guerra, porque era pro Ratinho, o programa do Ratinho era segunda, isso foi sábado. Aí tinha o Gugu no meio, no domingo. Aí o Gugu, eu quero, o Ratinho não pode, e virou aquela bagunça, entendeu? Eu falei, ó, vocês que são grandes, vocês decidam. Aí botou no Gugu, bateu a Globo, foi um negócio de audiência muito forte. E quando começou isso aí, o que acontece? Tinha uma pessoa que ligava pra mim, todo dia 6 horas da tarde. Falei, eu faço parte dessa quadrilha, briguei com os caras e quero entregar todo mundo. Aí eu falei, então tá, vamos lá. Aí ele contava uma parte hoje, falei, e o resto? Ele falou, investiga, eu não sou policial. Então amanhã eu te ligo. Amanhã, no outro dia, 6 horas. O negócio ficou grande, e ele tinha muita informação, chamei a direção, falei pra eles chamaram a Polícia Federal. Aí o cara chegou lá e tal, grampeou. Falei, peraí, vocês estão grampeando esse cara? Se esse cara for mesmo, ele vai saber que fui eu que falei. Né? Falei, não, você não vai perder comigo, não. Essa frase, ela tem uma importância, você não vai perder comigo. Eu vou me alongar um pouquinho, porque essas coisas são interessantes. E aí, Cassim, verificou, descobriu que o cara era do interior de São Paulo, que era suspeita da quadrilha, ele era de Araras, mas era um aposentado, que criava histórias, foi lá, foi preso, chegou lá, comunicação falsa de crime, né, respondeu por isso, né, a minha sorte, né, porque não era da quadrilha, né, e aí eu acabei me tornando uma figura bem próxima dessa situação, tanto que o Ratinho um dia que não pagava, já tinha muito tempo, vamos fazer o 0800. Vamos juntar dinheiro para ajudar o Zezé de Camargo e o Luciano para pagar esse sequestro. Isso que nem uma bomba no Zezé. E aí, por tabela, eles ficaram com raiva, brigaram com o Ratinho e eu entrei de tabela. Eles ficaram com raiva de mim. Gente, eu nunca ofereci 0800, né? Aí teve um fato, nesse aspecto a gente foi conseguindo sempre muita coisa, né? O dia que pagou o resgate, o Emanuel morava na T4, né? Num prédio. Irmão do Wellington e do Zezé, né? Exatamente. E aí a televisão é a imagem, a gente precisava da imagem da família, mas não tinha jeito de fazer a imagem, eles noticiam, eles não davam entrevista, que negócio todo. E era 3 horas da manhã, né? Eu tava lá, eu e o Ronaldinho, né? Aí eu olho de frente o prédio, tem um prédio em construção mais alto do que o dele. Mas já tinha escada. Falei, vamos pular o muro, sem contar para ninguém. Nós subimos 8 andares de escada no escuro para chegar de frente para o apartamento para fazer a imagem da família. E fizemos. Ninguém mais fez. Nós fizemos. Então a gente foi dando sempre muitas coisas interessantes, tanto que aí pagou o resgate, libertou ele foi para aquela clínica Amparo, para a gente resumir, e ele estava no 2º andar. E ninguém conseguia, ninguém entrava e ninguém saía. E aí a gente, todo mundo ao vivo, era domingo de tarde, ele foi libertado domingo de manhã. Aí eu olhei aquele negócio, falei, cara, eu tenho que dar um jeito aqui.
Chamei o seu Francisco e falei para ele, seu Francisco, só entre nós aqui, se eu entregar um microfone pro senhor, se tiver no SBT, o senhor coloca, se não tiver, o senhor já liga aí, se não tiver, quando o Gugu vai conversar com você. Liguei para São Paulo, vamos fazer um negócio diferente? Vamos, então tá, eu vou entrar ao vivo, vocês me chamam, e o Edson vai conversar com vocês. Aí os caras falaram, eu falei, não tem tempo para explicar, tem muita gente aqui, não dá para explicar. Eu fui numa casa, peguei 2 rodos, emendei os 2 rodos. Os rodos, né? Os rodos. Rodo. E Aquele coloquei... de rapar a água do chão, né? 2 rodos de rapar água. E o microfone era de fio. Tinha um fio grande, não era sem... o que ajudou, né? Uhum. Aí eu peguei o microfone, enrolei lá em cima do rodo, peguei os 2 rodos, eles chamaram ao vivo, falaram, eu tô com um equipamento aqui um pouco diferente, são 2 rodos emendados, mas isso aqui vai valer a pena porque nós vamos conversar com o Wellington. Aí quando eu entrei ao vivo, todo mundo tava do lado, eu passei por baixo daquela fita zebrada, cheguei lá, o seu Francisco estava na porta, falei, seu Francisco, tá na hora, passa pro Wellington. Ele passou pro Wellington, já tava lá, e o Gugu conversou com ele, foi a primeira entrevista do Wellington, né? E aí, cara, tava todo mundo lá. Imagina o desespero da Globo, porque a Globo não aceitava, nunca aceita levar furo, né? E esse foi um furo, foi capa da Veja, né? Eles colocaram uma época que o Gugu tava... Lá, o esporte do Gugu é bater na Globo, né? Aí, entre as 4 maiores audiências da história do Gugu tem o Rodinho. Puxa. Então, assim, foi um negócio muito legal, muito interessante, muito mesmo. Mas isso é o quê? É competência, dedicação, resistência, porque jornalista tem que ter muita resistência para... O fato está acontecendo, ele tem que esperar o fato acontecer para que... E aí, às vezes, ele deixa de comer, deixa de dormir, né? E a emoção, assim, eu quero dar em primeira mão essa notícia da melhor maneira possível. Essa criatividade, ela é fundamental em jornalismo. Né? Não foi algo que caiu do céu, foi algo construído ao longo da experiência de jornalista. É a vontade de querer fazer. E assim, a pessoa fala assim, mas foi sorte. Não, eu passei quase 4 meses, todos os dias, inclusive Natal e Ano Novo, porque ele passou o Natal e Ano Novo sequestrado. Então eu saía de lá, tinha festa de confraternização, passava lá, dava um oi e ia trabalhar. Era domingo, eu não parei um dia, enquanto não terminou o sequestro. Mas você lembra daquela frase do cara, o policial falou assim, você não vai perder comigo? Bom, aí a gente tava lá de noite, depois de a gente ter feito essa entrevista, né? E a gente falava assim, gente, só falta um lugar do cativeiro. Aí perguntamos ao advogado, não, pelo menos a direção. Aí ele apontou, para essa direção aqui. Eu posso falar, o advogado Paulo Viana, não posso falar mais nada. Aí, né? Era 9h30 da noite. Aí meu telefone toca e o cara falou assim, aqui é o policial federal, fulano de tal, você tá lembrado de mim? Eu falei, tô, demais. Você lembra que eu falei que você não ia perder comigo? Eu falei, lembro. Eu falei, então anota aí onde é o cativeiro. Esse sequestro, cara, nós estamos tudo na frente. Tudo. É uma construção. Você disse bem. A construção de estar cobrindo, a construção de fazer a coisa na hora certa e criar para que as coisas aconteçam. A confiança nas fontes. Você tem que estar pronto para a hora que o fato exige. Né? E eu estava. Então, assim, para mim, foi uma experiência jornalística fantástica. E teve essa outra experiência sua também na área policial, que foi a rebelião do Sepaigo, do Pareja, né? Nessa época eu estava na CBN, a gente ficou 156 horas também cobrindo esse fato. Então foi uma outra coisa muito grande para a TV. Olha, para o rádio que você fez, o rádio, ele dá um show numa cobertura dessa, né? Não é como a TV. Porque a TV você precisa de espaço, aquela questão do ao vivo. O rádio, se você, igual você conhece bastante, a cobertura é muito intensa. Na época, eu fui o repórter escolhido para ir para lá. Então, eu passava as noites. Aí eu entrava no Jornal Local, depois eu entrava no Boris Casoy, depois eu entrava no Eliakim Araújo, a Leila Cordeiro. Então, assim, eu não dormia. Na primeira noite, quando deu 3 horas da manhã, eu falei assim, eu vou dormir. Aí deu um tiro lá, que tinha gente querendo fugir, eu falei assim, não durmo mais. Lá a gente teve uma outra coisa. Naquela época, isso foi em 96, não tinha celular, não tinha essas... Podia até ter, mas a gente não tava. A comunicação era via rádio, você lembra?
Aqueles rádio que você apertava, alô, tal, era câmbio, QSL, QAP, né, QSJ, e falava aqueles palavreados. A gente não falava isso, mas era a fonte de comunicação. O dia que o dia que liberou, ó, pode ir embora, então tá, adeus carros, aquela cena deprimente dos bandidos saindo em fileira a 20 a 30 por hora, na frente de todo mundo, carregando juízes, um negócio horror. Aquela rebelião tem coisas do Arco da Velha. Aí o que acontece? Cada um foi para uma banda. Foram vários carros, né? E aí a polícia começou a trabalhar, e aí a gente tinha uma pessoa que sabia a frequência, a polícia tinha várias frequências, né? E ela sabia a frequência daquele dia. E aí a gente arrumou um rádio, e a gente conseguiu a frequência de comunicação deles. Então a gente conseguiu jogar no ar todas as informações que eles tinham. Fulano tal está em tal lugar, ou está em tal lugar, está em tal... E a gente foi entrando. Tanto é que o SBT foi abrindo espaço para a gente de uma forma muito intensa. A gente entrou, o jornal da Leila Cordeiro, a gente entrou até terminar várias vezes, graças a um motorista que era amigo de polícia e tinha frequência que naquele dia estava sendo usada. E foi uma coisa, você falou aí, é uma coisa tão doida o sequestro, porque o secretário de Segurança, o diretor do sistema penitenciário, o presidente do Tribunal de Justiça, juízes, né? Quer dizer, era uma tantada de gente que foi feita refém, que depois foi levada como refém embora nesse comboio de bandidos, que é inimaginável que tudo isso estivesse no mesmo momento visitando o presídio quando houve a rebelião. Quer dizer, parece que eles já sabiam que esse pessoal ia lá e armaram uma cilada para eles, né? Ficaram lá, pelo menos dentro do presídio, 7 dias. E uma coisa terrível. Eu conversava muito com as pessoas que tinham ficado lá e eles diziam que a qualquer momento eles achavam que ia morrer. Na CBN, eu consegui ligar pro presídio e entrevistar o Pareja. O Pareja estava lá, eu liguei para ele. Ele gostava, né? Ele estava lá. Eu liguei, falei, eu quero falar com o Pareja. Passaram para ele, eu conversei, fez uma entrevista, né, até onde deu, porque depois, não vou falar mais nada, não. Ele estava cheio de poder ali, né? Porque ele mandava naquela turma. Mas falamos, e o pessoal que estava lá dentro, morrendo de medo a qualquer momento, eles poderiam explodir, porque colocaram o botijão de gás nas portas para ninguém passar. Quer dizer, é uma tragédia de insegurança que as autoridades se submeteram. Tem umas outras coisas... Aquilo lá foi o maior erro estratégico se tratando de segurança pública que eu já vi na história. Porque você jamais pode colocar tanta gente importante ligado à segurança pública dentro de um presídio e que tinha lá uns 2 ou 3 com cacetete na mão fazendo a segurança. Entendeu? É fora de lógica, não tem sentido uma coisa dessa acontecer. Então, para mim, é o maior erro estratégico de segurança pública. Foi algo que depois eles repensaram isso daí, né? Foi um negócio trágico. A gente tá contando essas coisas assim que são interessantes, né? Como matéria jornalística, mas tem umas coisas na vida de jornalista também que são engraçadas. Pelo menos depois que passa, a gente olha e fala, aquilo foi engraçado, vamos rir. Né? Não tem isso? Tem. Tem? Você se lembra de alguma? Muitas. Antigamente, as câmeras de hoje elas têm uma facilidade de captação de imagem com pouca luz. Antigamente, você tinha a câmera, você tinha um auxiliar de cinegrafia, tinha um Sangan, que era uma luz que você ligava no coisa e iluminava. Sem aquilo você não fazia imagem, né? E aí a gente foi fazer uma matéria na Caverna dos Ecos, lá em Cocalzinho, depois de Pirinópolis. E era 1 quilômetro para a entrada e depois mais 1 quilômetro para sair. E nós tivemos a coragem, né, de emendar fios. O problema não é emendar fio, o problema é carregar o fio. É 1 quilômetro de fio, pesado, né? E aí a gente emendou esses fios, chegou lá, Rosaria Esteves, que canta ópera, um negócio fantástico, né? E aí nós colocamos um gerador do lado de fora e deixamos um colega nosso motorista, falou, ó, você fica olhando aí, acabou o óleo, você abastece. Tal. Nós entramos 12:00. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, a luz acaba. Agora lá não tem um pingo de luz. Entendeu? Um negócio... Acabou a luz. Acabou a luz. E aí, fazer o quê, né? Falou, aí escolhemos para voltar lá. Você volta pelos fios para ver se um fio se soltou.
E você vai lá e vê o que aconteceu. O que aconteceu? O motorista dormiu, o óleo acabou. E aí, cara, foi um negócio horroroso. E ele demorou 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, assim, aí foi um negócio que não tinha sentido, né? Então, assim, são coisas que você tem. Que uma vez nós pegamos um professor que estava fazendo uma tese de doutorado sobre os índios Craô, lá no Bico do Papagaio, perto da cidade de Itacajá. E aí, uma vez, deu uma enchente lá, acabou com tudo. O que nós tinha a ver com Tocantins, né? Mas aí a gente foi de avião, fizemos uma matéria, tal, mas ele queria mais. Ele pegou a PUC, fazer uma parceria com a emissora, e eu era o repórter, né? Então, nós vamos para lá. E nós éramos 6, né? Que era um técnico de som, o motorista, o cinegrafista, o auxiliar, o professor e eu. E ele arrumou uma Toyota Bandeirante, só cabe 5. Né? E a gente tinha muita coisa, comida, a gente levou roupa, era para ficar muito tempo, né? Mais de 2 semanas. E ela tem aquele negócio em cima. O que a gente fez? Juntou o negócio, uma pessoa a gente ia revezando, um ia lá em cima, para a polícia não ver. Você vê a loucura, né? A gente gastou quase 2 dias, o assalto estava muito ruim. A gente parava na beira de córrego, de rio, fazia comida, entendeu? Lá nos índios da mesma forma. Então, assim, nós fomos num negócio que era para durar uns 10 dias, nós ficamos 19. Mas, assim, eu peguei todos os rituais, Craô, né? E ele pegou todas essas imagens, fez uma tese de doutorado na USP, né? Mas, assim, foi um negócio do outro mundo. Você imagina você ir uma pessoa em cima, ser 5 numa Toyota Bandeirantes, aquilo não anda. Aquilo não anda. E a gente foi e voltou. Então, assim, são coisas do que você faz no dia a dia, que depois você lembra, você sofre, mas depois você começa a rir. Você começa a rir. Tem uma que é muito engraçada. Bruno e Marrone estavam começando. Bruno e Marrone. Aí, eles tinham feito... Eu sou de Morrinhos, né? E era sábado, eu estava apresentando o programa, eu não era titular, estava apresentando o programa, e aí eles eram os convidados. Então, eles fizeram um show em Morrinhos, foram pra lá e você chega, né? Aquele esquema. Você chega na hora, o cara tá lá, você conversa mais ou menos 15 minutos, né? Aí você começa a conversar pra tirar um pouquinho daquele estresse dos meninos. E eles estavam começando, né? Aí, vocês fizeram show em Morrinhos? Fizemos show, foi minha terra, né? E só o Bruno conversando, né? Aí, tal, mas terminou tarde. Não, já vimos direto, praticamente não dormimos. Aí o Marrone entra na conversa, né? Aí o Marrone entra com aquela conversa assim, você tá gripado? Ele falou assim, não, minha voz é desse jeito mesmo, né? Aí eu conheci a verdadeira voz do Marrone, né? Aí deu uma disfarçada, porque aí eu percebi que eu tinha errado a dose, né? Percebi que tinha errado a dose, né? Então são coisas que o jornalista te dá essas... Tem uma outra que... essa não foi comigo, né? Tinha uma pessoa estava fazendo uma chacina. 5 mortes, 3 adultos e 2 crianças. Aí a pessoa que estava no coisa pegou... triste com aquela situação toda, né? Aí falou assim, gente, olha que maldade desses bandidos, vem aqui, mata 3 homens, mata 2 crianças, por que não matou só os adultos? Eu sou Claudio, eu falei, peraí, tinha que ter matado era ninguém. Então o jornalismo ao vivo, ele propicia muitas coisas engraçadas, né? E hoje o jornalismo é muito ao vivo. Hoje você é âncora de um telejornal na PUC, né? Você faz o Telejornal Goiás. Aliás, eu comentei isso com você, porque o Telejornal Goiás foi um telejornal que eu criei na Serra Dourada em 1989. Eu apresentava, foi o primeiro, né? Foi o primeiro jornal que a gente botou no ar foi o TJ Goiás, o Telejornal Goiás. E um dia eu vi você apresentando, falei, será que estão recordando alguma matéria, porque eu não tinha visto o canal, era PUC. Parece que estão mostrando alguma matéria antiga, mas o cenário está diferente daquele que a gente tinha. E era o Telejornal Goiás da PUC TV, né? Você está lá. Eles copiaram você. Você faz todo dia. Todo dia. Como é que é essa participação sua lá? Olha, o jornal começa meio-dia, né? E vai até 1h45, é um jornal grande, né? Então a gente tem uma equipe pequena, né? A gente sabe disso. Hoje a gente faz o quê? A gente pega e faz também o fato de
utilizar imagens de terceiros, imagens de Instagram, imagens de internet, imagens que as pessoas mandam. Então, a gente trabalha muito também nessa forma. Então, a gente faz as matérias, a gente tem as participações ao vivo, você tem as entrevistas de estúdio dentro, você tem as entrevistas fora. É um programa movimentado, tem o esporte que entra com o Caio, que é um cara muito bom. Então, assim, é um programa movimentado. A gente tem uma linha também na área de educação, até por conta porque a PUC é ligada à arquidiocese. Então a gente tem o lado mais construtivo, vamos dizer assim, do jornalismo, não aquele lado mais duro, né? Só policial, essas coisas todas. Mas é um programa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer jornalismo, né? E eu gosto de fazer jornalismo ao vivo, né? Então, muita coisa que eu recebo e que eu posto no Instagram, eu levo também para a PUC, porque hoje faz muito essa parceria, vamos dizer assim, da sociedade, da comunidade, que eu acho uma coisa muito boa. Tem gente que critica as redes sociais, mas as redes sociais elas chegaram para para abrir espaço para quem não tinha espaço. Para que, por exemplo, quem está num acidente, quem está numa matéria de Araguaia, é o povo. E hoje, com o celular, ele registra tudo. Isso me lembra um detalhe que voltando assim para você ver essas participações, uma vez a gente questionava o Ibope sobre a audiência, né? Isso foi em 2010, mais ou menos, que a gente tinha certeza que a gente tinha uma audiência boa, né? Mas o número não refletia isso, né? E aí a gente tanto brigar com o Ibope, tem uma pessoa de Brasília, eu vou desviar um pouquinho o assunto só para ilustrar, e falou assim, então tá bom, já que vocês estão querendo casa, eu vou ficar aqui 2 dias para acompanhar todos os telejornais e ver se vocês têm razão ou não. Ela chegou lá e falou assim, realmente vocês não têm razão. Como é que vocês querem ganhar audiência se vocês usam imagens de terceiros que não têm qualidade? Vocês mandam abraços para aniversariantes? Vocês mostram cachorro? Né? Como é que vocês querem ganhar audiência com isso? Como é que é o jornalismo hoje? É, exatamente isso. Metade do jornalismo hoje é feito com imagens de péssima qualidade, mas são imagens dos fatos. Então, o Ibope, por exemplo, nós percebemos isso antes, o Ibope não percebeu esse crescimento. Lembra que você estava falando disso? Então, ele não percebeu isso. Por exemplo, o mercado pet hoje é um negócio estrondoso no Brasil. E mostrar o cachorro faz parte da família. Na casa tem 8. Então, assim, eu sei o que é isso. Então, assim, por exemplo, eu sempre busquei diminuir a distância entre o apresentador e a população. Você mandar um abraço, você mostrar o cachorro desaparecido, você falar do aniversário, você está dizendo que essas pessoas são pessoas que podem estar. Quando você usa uma imagem de uma pessoa, eu brinco. Falo assim, ó, nós temos a maior equipe de jornalismo aqui. Porque você faz parte dela. É você que filma o bairro, é você que filma o Araguaia, é você que filma isso. Então você faz parte da equipe. Então isso ajuda muito. E hoje a gente faz muito essa questão lá na PUC, que é trazer para dentro da televisão o que as pessoas fazem. Você popularizou de alguma forma, as redes sociais popularizaram os canais, né? Porque qualquer um hoje pode ser informante da TV. É claro que tudo que você recebe, você passa por um filtro da editoria para conferir. É um risco, né? Você corre um risco, né? Que assim como havia um código com os sequestradores para que não houvesse nenhum trote, há também muita brincadeira. O cara quer, meu nome vai aparecer lá, você pode ver que eles vão falar meu nome. Mas o quê? Faz uma piada qualquer, faz um trote qualquer e a televisão cai no trote. Eu me lembro de alguém fez isso aqui com uma emissora de televisão, um apresentador, numa época seca, não chovia, e alguém filmou água jogando assim, começou a chover no bairro tal, e mandaram a imagem para uma emissora de televisão, e ele já botou no ar, né, como se fosse verdade. E os caras se filmaram rindo depois daquilo que eles tinham passado o trote na TV. A trollagem, eu lembro disso. Então você fica também, é claro que você populariza, você fica acreditando que o sujeito vai ser confiável e arrisca, né? O que eu sempre falo assim, você abriu espaço, você democratizou o acesso, mas o risco aumentou demais, né? Porque primeiro você tem gente que quer produzir notícia no Instagram local ali, mas não tem a formação, não tem o cuidado, não checa, aquela coisa toda, tem interferências muito políticas nisso. Tudo isso é um risco que você faz, muito grande. Então, assim,
Muitas vezes eu trabalho, por exemplo, aquele fato que realmente está ali. Você tem um buraco, você tem, por exemplo, às vezes você tem uma imagem de um cara jogando um produto frágil por cima do muro, que é o entregador dessas coisas todas. Então são coisas que você sabe que aconteceram, produzido, mas você não tem aquele risco. Agora, por exemplo, você tem um material produzido também, que hoje os veículos, os órgãos, a Polícia Rodoviária Federal produz muita coisa, né? E é uma coisa com segurança. Você tem a Polícia Civil produz, você tem esses organismos assim que tem. Porque você não vai conseguir acompanhar uma operação da polícia, não pode, nem tem como. E eles produzem as imagens, né, daquele momento, daquela operação. Então são situações que você pega do povo. Muitas vezes você cria. Eu tenho contatos com muitas dessas pessoas com Instagram, eu ligo para eles, que história é essa? Manda essa em legenda, entendeu? Então eu tenho muito isso. Eu tenho gente no norte, tem gente em Catalão, tem gente no Araguaia, tem gente no sul, que são pessoas que são produtores de conteúdo e que eu tenho contato, que eu converso com eles, né? Passo para eles também muita coisa que eu tenho, recebo deles também. Como é que você faz? Você é um produtor de conteúdo também no Instagram, nas redes sociais, né? Eu falo isso no Instagram também. Eu faço a mesma coisa. Você faz isso? A mesma coisa. Obviamente, você não tem condição a checagem, ela tem... ela precisaria ser melhor e mais ampla, né? Mas o que acontece? Você tem... Quando você fala de acidentes, você tem a Polícia Rodoviária Federal que faz, e eles têm as imagens, eles trabalham com imagem de circuitos. Você tem, por exemplo, na área policial, que eles utilizam muito a questão da imagem de circuitos internos. Então eles usam para fazer prisão, para concluir inquérito, e disponibilizam isso, né? A polícia faz muito mesmo essa situação. Você tem uma pessoa que tem um estabelecimento comercial, tem um sistema de câmera, foi invadido, ladrão atua, ele repassa tanto para a polícia quanto para a gente. Então tem muito disso. Eu recebo muita coisa no direct, muita coisa mesmo. E tipo assim, a pessoa tá... Vou até te mostrar aqui para você ver como é que as coisas funcionam. Que é muito... Isso, eu não conheço essa pessoa, mas ela me conhece, então ela começa a mandar... Aqui, ó. Esse é Plínio Carneiro, ele é de uma fazenda Gerivá em Nova Veneza. Então ele chegou lá, já mandou, gravou. Quer ver? Aí, ó, lá em Trindade. Olha, fala, Jordevar. Então ele já está mandando. Lá do carro de boi. Nós estamos mostrando a imagem do Festival dos Carros de Boi. Então, ou seja, ele é um repórter, né? É um repórter. Então, isso é muito comum que a gente tem no Instagram. Eu uso muito isso, mas muito mesmo. São as pessoas encaminhando, né, pra gente imagens que eles conseguem. Mas como é que você organiza o seu dia, já que você está saindo de um lugar, indo para outro e postando com frequência no Instagram? Eu olho muito o horário que as mais visualizam, né? Meu horário ele começa às 9, mas ele no período da tarde, 18 horas é o pico. E eu tenho intervalos entre uma função e outra, porque hoje eu não tenho função eu não gerencio equipe, né? Então eu sou um funcionário que tenho que cumprir o meu trabalho, mas eu tenho aquele espaço que eu uso ele, por exemplo. Mas aí o que acontece? Eu tô sábado, eu tô domingo, é meu. Eu não tenho problema com isso. Se eu tiver à noite e tiver, às vezes, quando eu recebi uma coisa, eu vou postar. Às vezes, domingo eu posto de manhã, aquela coisa toda. Então, eu tenho alguns horários em que eu consigo fazer esse filtro, pegar essas informações, porque eu tenho aqui também no meu WhatsApp, eu tenho todos os grupos, né, de produtores também de fatos. Então, eu vou nesses todos, entendeu? Tanto do ponto de vista do município, estado, essas coisas todas. Então eu vou fazendo uma sequência. E você edita no próprio celular, né? Edito tudo no celular, nada de computador, porque não tem tempo. Então eu vou lá no CapCut, edito, no próprio Instagram eu edito. É uma edição simples, né? Não é aquela edição trabalhada, até porque o Instagram ele é isso, não precisa sofisticar. As pessoas não têm muito tempo. Se você olhar o tempo de visualização do Instagram, é muito pequeno.
Eles querem o fato. Às vezes uma foto com a informação legal, ela vale. Uma vez eu postei tava no tempo de seca, choveu, o cara fez uma imagem na BR-060 indo para Rio Verde. Falei, gente, olha que imagem bonita, Rio Verde aqui na BR-060, pertinho já tá chovendo. Ele falou quantos? 9 segundos, né? Uhum. Aí eu postei lá, falei, olha, essa é a imagem mais bonita de hoje, né? Aí a pessoa botou a imagem assim, onde é que foi? Ou às vezes elas não leem, às vezes elas... hoje, infelizmente, é uma situação, as pessoas estão lendo muito pouco, assistindo muito pouco, essas coisas. Eu estava falando aqui, como é que as pessoas o jornalista se informa, hoje com rede social, que é desse tamanhozinho, e o bastidor, a política. Só sabe a notícia, mas não tem profundidade naquilo, né? Cada vez menos. Cada vez menos. Uma coisa que eu vejo no jornalismo é que a gente está perdendo a capacidade reflexiva. Isso é muito ruim, porque há uma repetição. Alguém falou, o outro pegou, o outro passou, sem analisar, sem fazer uma reflexão sobre o que eu recebi, se aquela é uma opinião, se aquilo é um fato, como é que eu vou elaborar aquilo. Quer dizer, vem para mim, eu pego daqui, jogo para lá, o outro joga. Então, você faz uma corrente de uma única visão de uma coisa, às vezes, errada. As pessoas têm dificuldade de parar para refletir, e é uma função, é um atributo do jornalismo, isso é uma responsabilidade social. É análise, é a crítica. Ele tem que saber, olha, o que eu estou falando, o que eu estou transmitindo, né? Você falou um negócio, eu lembrei, tem um tempo atrás, tinha um estagiário, estava na difusora, já deve ter um tempo. Aí a gente fala assim, ó, dá uma vasculhada, estamos aqui ao vivo, vê o que tá de mais importante, que negócio todo, e manda no WhatsApp, que cada um vai abrindo o celular aqui e vai olhando. Aí ele pegava notícias que já estavam circulando, que é de manhã, né? Então mais à noite, né? E final da tarde, né? Aí eu depois dei 2 notícias aqui e falei assim, o que essas notícias tratam? Não, isso aqui é isso aqui, mas e que mais? Aí a pessoa parou. Ele tá vendo? Não leia o título, leia o conteúdo. Isso é grave. Você falou num negócio que me preocupa muito. Isso acontece na formação das pessoas, né? No jornalismo, no direito. Você pega gente com diploma que não sabe a diferença de ponto e vírgula, ou faz uma frase sem ponto, sem vírgula. Você pega... Eu tô com medo do futuro dos nossos profissionais. Aí eu incluo médico, eu incluo uma série de outras profissões, né? O próprio jornalismo, que as pessoas estão se formando mal. O jornalista tem essa função e tem essa obrigação crítica, porque se ele não tiver, ele pode ser manipulado. Tendo capacidade reflexiva e analítica, ele já é manipulado. Imagina se ele não tiver, se ele for só um repassador daquilo que ouviu. Muito pior ainda, que ele vai ser mais manipulado e vai descumprir a função que é ajudar a sociedade a refletir sobre ela mesma. Hoje tem um problema que eu já ouvi de algumas pessoas em redação, o uso da inteligência artificial, ChatGPT para fazer texto. Você encontra isso, gente que está fazendo esse uso indevido? Encontra. Outro dia eu vi uma assessoria de comunicação de um órgão importante que repassou as informações do texto. Isso, o ChatGPT, quando termina lá, ele coloca assim, ó, se você quiser que eu faça mais isso, me fale. Né? Aí no release estava lá aquela coisa, se você quiser, eu falei, esse é chat. Isso é ChatGPT. Assim, eu tenho medo, assim, eu tenho receio de que colegas possam ir para a rua, colocar aquelas informações e falar, eu quero uma matéria de televisão com 1 minuto e meio, com fala, e o ChatGPT dá. Se você pedir para ele, eu quero uma palestra de 1 hora sobre cooperativismo, ele te dá em 15 segundos, nem isso talvez. Então é um negócio gravíssimo. Aí, mas qual é o conteúdo? Quer dizer, não tem um lado humano. Não tem um lado da dúvida. Eu sempre falo para as pessoas, quando você chegar numa matéria, a primeira coisa que você faz, duvide. Levante uma dúvida. Isso pode não ser errado, pode não estar certo. E quando você ouvir aquilo ali, você já imaginou que tem um outro lado. Né? Aquele cara não é 100%. Falei assim, até quando nós escrevemos a matéria, nós somos parciais, porque a gente coloca a nossa experiência de vida. Não é isso? Então, o parcial que eu falo no bom sentido, tem que ter ética, mas é porque você tem uma experiência
que você acaba repassando ali. Então, duvide. Eu ia cair numa vez, cara, assim, numa maior roubada, se eu não tivesse a esperteza de duvidar. Chegou pra mim, a informação tinha uma mulher que estava grávida de gêmeos, foi sequestrada e os bebês foram levados. E eu fui numa cidade do interior, aqui em Goianira. Eu cheguei lá, a família estava lá, tinha um berço azul, um berço cor-de-rosa, né? Não era menino e menina. Aí eu falei assim, mas isso aconteceu, eu estava no início do trabalho de parto. Falei, mas aí só, elas me pegaram, eu não vi mais nada. Eu liguei para um médico, amigo meu, Sebastião Moreira. Isso pode acontecer? Eu falei, pode, o trabalho de parto chega, ele, né, o organismo já começa a trabalhar. Eu falei, a senhora registrou a ocorrência da polícia? Registrei. A senhora foi no hospital? Eu falei, fui. Tudo certinho, né? E assim, eu imaginei aquilo, falei, pô, do ponto de vista jornalístico é uma matéria muito pesada, mas eu não estava seguro daquilo. Aí eu peguei e falei, porque a segurança é assim, esse cara tinha que ficar vigiando, até que ele entrasse no trabalho de parto, né? E aí eu peguei e falei assim, quando a senhora começou a passar mal, a senhora ligou para alguém? Eu falei, liguei pro meu marido, tá aqui. Falei, deixa eu ver a ligação. Ah, meu filho, acho que eu apaguei. Aí, o senhor deixa eu ver o telefone do senhor, o senhor recebeu e tal. Ele falou assim, eu não entendo muito, eu acho que meu telefone nem tá aqui comigo. Aí, né? E aí foram certos coincidências, mas tava a família, ela chorava. O marido do lado, o filho do marido do lado, aquele negócio todo, né? E aí, mas tinha muitas coisas que não batiam. Eu olhava para ela assim, parece que eu não sentia nela a segurança de uma mãe que tinha perdido os 2 filhos. Chamei o cinegrafista e falei, olha, filma tudo, vamos entrevistar. Aí eu falei para ela, só que é o seguinte, essa matéria tá pronta, agora a senhora vai fazer um ultrassom e me manda o resultado. Porque o ultrassom mostra se ela estava grávida ou não, né? Simples. Uhum. Porque a ocorrência ela tinha me mostrado que ela tinha ido no hospital, ela tinha ido, né? Mas eu falei, um ultrassom resolve isso aqui agora. E ela não estava grávida. Ela nunca ficou grávida. Ela armou esse circo para prejudicar a ex-mulher do marido dela. Você entendeu? Comprou berço, comprou enxoval, aquela coisa toda. E iria usar a minha reportagem para isso. Entendeu? Se eu chegasse, nossa, que matéria, né? Vou agora atrás, eu tinha feito o pior erro da minha vida. Né? E a gente pensa que só o político que tapeia a sociedade, né? Quer dizer, é do ser humano, né? Querer dar golpe e usar a imprensa. Às vezes, você sabe por que nós criamos uma imagem de falar assim, o repórter cidadão, que era que a pessoa mandava os vídeos ou as fotos, né? Porque às vezes o cara chamava a gente para ir lá no fim do mundo, por conta, tem um buraco enorme, que chega um negócio pequenininho, né? O repórter voltava, ó, isso aqui não dá matéria. Você perdia uma matéria, é uma viagem, aquele negócio. Então, faz uma imagenzinha ou faz uma foto e me manda. E os caras começaram a mandar. Aí nós criamos um repórter cidadão. Que pegou, foi um negócio super legal. Então eu sempre fiz assim, sabe aquelas coisinhas pequenas que se transformam grandes? Basta você ter a sensibilidade de perceber que aquilo pode se transformar em grande. Quer ver uma coisa? A gente criou um clipe de Trindade em que foram gravados 15. Ninguém cobrava nada. Nós já fizemos com Vitor e Léo, Jean Giovanni, Trio Parada Dura, Amado Batista. Nós fizemos com Guilherme Santiago, fizemos com um monte de gente. Mais de 15. Sabe como é que ele surgiu? Uma vez nós fizemos, estava igual aqui agora, Festa de Trindade. Festa de Trindade. Muitas imagens e editamos as matérias, sobraram muito, e o editor falou, cara, tem muita imagem boa sobrando. Eu vou fazer um clipe de 1 minuto, pode ser? Para encerrar? Eu falei, 1 minuto. Eu falei, pode, faz aí e tal. Colocamos a imagem, ficou super bonita. Me chamou a atenção a música. Aí eu falei, que música é essa? Ele falou, não, essa música é de um cara de Trindade, um compositor e cantor de Trindade. Como é que é o nome dele? Walter José. Eu falei, legal. Aí bateu um negócio. Eu falei, cara, olha o tanto de imagem boa. Naquele momento eu falei, cara, assim, vamos pegar um artista conhecido que não esteja na mídia e que não vai cobrar da gente. Porque nós não temos dinheiro para isso, né? Só que naquela época, isso foi em 2002, de Paulo estava começando. Eu liguei para eles, eu fazia isso, né? Liguei para ele e falei assim, vamos. Falei, só como é que nós faz? Você toca viola, seu irmão toca violão, eu aqui pra rádio, a gente grava o instrumental e vocês põem voz aqui mesmo, pode ser? Beleza.
Aí peguei um cinegrafista, botou eles no carro, foi lá para a Rodovia dos Romeiros, lá em Trindade, fizemos um clipe. Mais artesanal impossível. Só que aí, gente, tinha um clipe, né? Aí nós colocamos para rodar. E aí a gente criou, então vamos fazer muitas matérias, porque a gente começa a rodar o clipe 15 dias antes da Romaria com matéria de suporte. Aí no segundo chamamos André Andrade. Aí depois o tempo ficou melhor o Odair José, que era daqui de Goiás, né? Depois Moacir Franco. Aí eu falei, rapaz, agora nós podemos chamar, né? Liguei pro Guilherme Santiago, falei, vamos embora. Aí depois disso a coisa foi. Aí logo na sequência veio Rio Negro Solimões, veio Gian Giovanni, e aí a coisa cresceu. Aí virou um hino da Romaria, essa música do Valtinho, com artistas, que surgiu de um negocinho. Então assim, eu falei, pô, cara, dá pra gente fazer. E fizemos. Eu acho que você tem que ter essa disponibilidade de pensar e agir. É o rodo. É o rodo, né? O caso do rodo, que deixa um grande exemplo de como você pode usar. O limão faz uma limonada legal. Mas aí entra uma outra coisa fundamental em quem tem as características para o jornalismo. Vontade de fazer. Porque é muito bom você ter ideias, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para o fulano, eu tenho que articular, como é que esse povo vai vir, para onde eu vou transportar. O cara começa a pensar nas dificuldades. Aí morre a ideia, por melhor que seja. Então, é preciso ter essa vontade, ou essa persistência para superar essas etapas difíceis, né? Porque você pensou, no primeiro momento, você falou, pô, eu vou chamar o quê? Quanto é que eu vou pagar? Eu não tenho nada para pagar. A bênção do divino para você. Vou fazer uma oração para você. Eu faço uma oração aqui, não tem jeito, não é? É verdade. Mas isso, cara, marca demais, assim, porque eu me orgulho dessas coisas. Eu olho para trás e falo assim, cara, quanta coisa que eu queria fazer que deu certo. Então, assim, é claro que você nunca faz sozinho, né? Você tem toda uma coisa. Nesses casos, eu tive a chance, né, a sorte de ter a ideia, né? Mas ali depois, aí você monta o grupo e a coisa flui. A coisa vai embora. Tem umas coisas engraçadas também, é aquele negócio de trocar nome da gente. O cara assiste todo dia vê, mas aí ele assiste também o outro. Aí esse passa a ser aquele passa a ser aquele outro. Quer dizer, então há uma confusão. Isso ocorre quando você vai entrevistar alguém e esse alguém consegue errar o nome, né? Boa tarde, Joaquim. Não, meu nome é Pedro. Cara, assim, o meu é uma situação mais complicada, porque assim, você sabe que eu tenho no celular aqui, eu tenho 40 variações do meu nome. 40. A mais comum Variações. A mais comum é Josevá. Eu tenho Josevá separado. José Vá. Tem Gedesval, Delivar, Joneval, Josafá, Dijová. Tem coisa que você não imagina. Aí eu sempre cataloguei, porque um dia eu ainda vou colocar na parede e falar assim, pode escolher o seu, né? Lá de casa, vou fazer um negócio bonitinho. Agora, e tem quando a gente nós temos um outro colega que tem um nome diferente, que é o Oloares. É muito comum confundir o Oloares e o Jordevai. Uma vez nós estávamos juntos, a mulher chegou e falou assim, ó, falou para ele, deixa eu atualizar seu telefone aqui. Eu estava no café da manhã de uma loja de material de construção. Aí ele falou, anota. Aí ele me cutucou e falou assim, presta atenção. Aí ele foi lá, colocou 062, papapá, e colocou o nome em cima, né? Aí ele pegou e falou assim, qual é o nome que você colocou? Deixa eu ver. Ela tinha colocado Jordevá. Aí ele falou assim, não é esse aqui, não. Aí, nossa, me desculpa, tal. Agora, o pior é ao vivo. Eu tenho algumas passagens, tem uma que é muito curiosa. Eu estava na TV Pai Eterno e era um programa nacional, então eu entrevistava gente do Brasil inteiro, mas eu só via o rosto deles quando eu chamava e ele entrava, só sabia o nome, né? E uma vez a gente foi falar sobre um caso que aconteceu de um atirador no Rio de Janeiro, que entrou numa escola e atirou, matou pessoas. Então nós fomos pegar uma pessoa para avaliar a mente dessa pessoa, o comportamento, tudo. E aí, era uma psicóloga. E essa era de Goiás. Só que estava lá, fulana de tal psicóloga. E aí, abri e tal. Boa noite para fulana de tal, psicóloga, que está aqui com a gente, tal. Seja bem-vinda.
Aí ela falou assim, boa noite, eu queria fazer uma correção. Na verdade, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, viu, Loares? Ela foi fazer a correção e errou o nome. Ela ficou branca, né? Eu falei assim, se eu corrigir, acaba a entrevista. Eu dou um tempinho para ela, dou uns 30 segundos. Se ela perceber, e eu sabia que ela tinha percebido, né? Eu vou corrigir no final da resposta, não vou interromper. Aí, ela espertamente foi colocando assim, pois é, Jordevar e tal. Aí ela voltou ao nome normal, né? Normal. Eu já tive situações de um diretor de um órgão aqui, que ao vivo, né? Ele tava conversando e ele embalou no negócio e tem gente que gosta de colocar o nome da gente no meio, né? Aí tava conversando, jogou lá, Oloares, né? Aí eu não aguentei, né? Falei assim, vou aproveitar, vou mandar um abraço pro Oloares aqui. É um cara bom, ele é um puta profissional, tá lá na Record, Oloares, um abraço pra você, sou seu fã, né? Aí ele, nossa, desculpa. Eu falei, não se preocupe, você não é o primeiro. E nem vai ser o último. Aí, já que o Loares está sendo personagem, né, de vários casos, porque outros contaram casos também, ele está convidado, eu vou até entrar em contato com ele, para ele vir cá contar outras histórias também do E ele tem história. Da vida dele, né? Ele tem história. Tem histórias, né? Tem. A história de luta, né? Um lutador, um brigador, o cara que conseguiu o espaço dele, o cara que, pra mim, é muito valoroso porque ele cuida dos pais de uma forma muito boa, mostra a simplicidade dos pais lá na roça, lá na região de Crixás, ou em Nova Crixás. Então, assim, o pessoal lá, então, assim, é uma pessoa que eu admiro, sabe? Você vai... Ô, Loares, aceita o convite, viu? Cassinha aqui é muito gente boa. Então você vai ter uma boa entrevista. Tá vendo? Pode ter certeza. Nós temos esse papo, a gente pode, se você não tivesse todos os seus compromissos, que você tem agora na TV, Assembleia Legislativas também, né? Da TV Assembleia, Lego. Também. Também. Então, já ficou rico? Olha, eu tentei. Tentou. Tem 37 anos que eu sou um cara brigador. Né? Eu tô tentando. Tô lutando. Mas ainda não fiquei, não. Mas a gente precisaria saber a partir de que número a conta bancária teria que ter para a gente se considerar rico, né? O Silvio Santos falou um negócio, cara, assim, que é a coisa mais certa. Ele falou assim, e o Silvio Santos patrimônio grandioso, né? Ele falou, olha, gente, o que seria bom para ser rico, por exemplo? Você ter uma casa boa, você ter condição de pagar um bom plano, você não ter dificuldade nenhuma para as coisas do dia a dia, pagar escola para filho, quer viajar para fora, você pode viajar, ter um carro bom, tal. Assim, o que passa disso é excesso, não é? E se você pensar bem, se você tivesse todas essas pendências que a gente está colocando aqui sendo resolvidas, se você tivesse grana para fazer tudo isso, para que mais? Não é? Eu não quero acumular patrimônio, né? Tem gente que é bilionário, mas fica o tempo inteiro tentando ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e aí entra até mesmo em corrupção para tentar ganhar mais, né? A gente sabe muitos casos disso. Então, assim, eu fui muito pobre, hoje eu sou um pobre melhor. Então eu era muito pobre, eu já te contei isso, né? É um pobre prêmio, né? Você é pobre prêmio. Cara, com 9, 10 anos eu era entregador de verdura de um mercado, né? Que o cara trabalhava de domingo a domingo, quando era sexta-feira da paixão, eu botava a banca do lado de fora. Entendeu? Então, assim, e quando você trabalha na roça, você não para nunca, porque você tira leite todo dia, né? O trabalho de roça nunca para. Então, assim, como assim, era muito difícil. Minha mãe era lavadeira de roupa. Meu pai era lavrador, era peão de fazenda. Não era dono de fazenda, era peão de fazenda. Então, assim, eu sei o que é passar dificuldade. Então, assim, hoje eu sei que o que eu consegui e que eu consigo manter é uma coisa muito gostosa, muito boa. Porque eu estou fazendo as coisas dos meus sonhos, dos meus filhos, aquela coisa toda, com o dinheiro do jornalismo, né? Eu dei sorte? Eu dei sorte, lutei para isso. Então eu tenho casa, né, eu tenho um carro, eu posso viajar,
né? Eu posso fazer as coisas que eu gosto, não moro em condomínio fechado, porque eu acho que o dinheiro daquele condomínio lá eu viajo, entendeu? Não tenho carro bom, porque eu acho que o custo do carro bom eu pego e viajo, entendeu? Tem carro aí que com a roda eu viajo pro Nordeste e volto. Então eu tenho esse pensamento, sabe? Muito roupa de marca, cara, o lugar que eu entro com a calça jeans comprada aqui, eu entro com a calça de marca. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você não precisa exagerar. Tem coisas boas que não são caras. Não são caras, Tem coisas boas que não são de marca, né? Então, eu coloco isso na minha vida como uma coisa que eu aprendi lá atrás. Agora, eu vivo bem. Dentro das minhas possibilidades, eu vivo bem. Você sabe o valor de cada centavo. Sei. É isso daí. Fica essa lição aqui, é importantíssimo, um grande profissional como é o Jordevá, o Jajá, como eu já disse, conseguir entender o que é fundamental na vida, ou seja, um profissional brilhante, profissional bem resolvido, um profissional de respeito e essa visão legal sobre o que é viver bem. E eu fiquei maravilhado por ter encontrado você, por ter conversado, assim, conhecendo com detalhes, coisas que, mesmo com esse tempo de amizade, não dá para saber, né? E foi uma alegria muito grande te ver e te ouvir. Eu queria fazer um registro aqui, porque na minha vida eu sempre coloquei uma das coisas que eu respeito em quem tem, eu faço questão de ter, que é um sentimento chamado gratidão. Quem para mim não é grato, ele falta um pouquinho de ser humano nele. Então, assim, ao longo da minha vida, eu sempre procurei ser grato. E, assim, eu tenho uma gratidão por você. Assim, eu vou deixar isso muito claro aqui, porque quando você está procurando um espaço, e tinha 1 ano e meio, 2 anos de profissão, e não é fácil, você estava dirigindo uma emissora que é a TV Serra Dourada, e quando eu cheguei lá com a minha fitinha VHS, que você olhou com carinho, você abriu um espaço para mim, numa televisão, numa audiência, numa televisão respeitada, num programa que você ajudou a criar, e que você teve a ideia e tudo, e eu fui trabalhar com você, entendeu? A TBC teve uma importância para mim muito grande, mas a consolidação disso foi você que abriu a porta. E eu costumo brincar depois, como é que é o destino, né? Depois de um tempo, eu virei diretor de uma emissora e o filho do Cassim, né, era um estudante. Ele me ligou um dia e falou assim, olha, eu tenho um filho, tá precisando de um estágio. Não é porque é meu filho, não, mas o cara é bom. Entendeu? Eu falei, manda ele para cá. Aí a gente começou a olhar o Eduardo Zaiden, não porque ele era filho do Cassim. O Cassim era rigoroso nisso, eu também era rigoroso, mas um grande profissional que começou trabalhando à noite, cobrindo férias à noite na produção. Depois ele foi contratado para trabalhar à noite. Ele passou todas as etapas. Depois ele foi contratado para ser produtor durante o dia. Depois, como deu certo, ele virou coordenador, né? Aí depois, hoje ele é o diretor. Né? O cargo que esse rapaz ocupou, depois que eu ocupei, hoje é ocupado do seu filho. Entendeu? Isso é uma história que eu faço questão de registrar e que passa pela gratidão. Entendeu? O Eduardo não está lá porque eu sou grato a você. Está lá pela competência dele. Tanto é que ele saiu e voltou. Né? E é um cara, um puta de um profissional, um grande profissional. E hoje eu estou aqui porque você abriu as portas naquela época. Então é um registro que eu faço assim, que é um sentimento de gratidão sempre. Isso aconteceu há 35 anos. Pois. E eu não esqueço. Já. Deus vai colocando as pessoas no caminho da gente para que a gente possa também mostrar qual a nossa finalidade nesse mundo. Nós viemos aqui para quê? Para quê? É isso daí. Para que eu vim aqui? Se eu hoje não for melhor do que fui ontem, que significado tem hoje? Então, se nessa trajetória eu não prestei para nada, só comi feijão com arroz, para que vim para esse mundo? E que nessa profissão, né? A gente olha, o que eu fiz para ajudar alguém sendo jornalista? Eu faço essa pergunta sempre. Já. Deus te abençoe sempre. Amém. Dê essa força, faça você ser esse cara legal, inteligente, disposto, né?
que abre caminhos, abre portas para você e para muitas outras pessoas. Honrado estou eu por ter recebido você aqui. Cara, só de você abrir um espaço para poder contar a minha história já é um presente, né? E ainda mais contando para você. Aí o presente fica melhor. Você que nos acompanhou, por favor, se inscreva no canal. Você vai gostar muito desse papo. Transmita aí, compartilhe com outros, comente, que vai ser muito bom. E até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão.